vamos lá para a dinâmica 3, que é uma dinâmica que os investidores gostam muito que a gente faz aqui. A gente tem um lote, né, e a gente desenha um produto em cima desse lote e no final das contas verifica se é viável ou não construir esse produto que nós pensamos para aquele lote. Qual que é o lote? Mostra aí, Brunão. Explica pra gente, Andresa, esse lote aí. Esse lote ele fica no condomínio Ibiti Reserva. Ele tem 288,64 metros. Ele tem uma frente de 11,39. E o fundo abre um pouquinho só, 11,70. A topografia dele é plana, né? Excelente. Qual a profundidade mesmo? Lote? Da 25, né? 25, né? 25. Ah, o fundo é 11,70. 11,70 e a frente 11,39. Tá. Ibiti Reserva. Reserva. Tá. Qual que é o valor do lote? Hoje, 450. Como subir os lotes não lá? Tá meio alto lá, né? No geral, né? Ó, vou fazer um pouco diferente essa dinâmica, tá? Vamos falar que chegou um interessado para comprar o lote com a Andresa. E ele quer comprar com modalidade terreno e construção. Ele vai até o arquiteto fazer o projeto para aprovar e pegar o financiamento. Quanto tempo demora? Eu acho que é legal passar para o pessoal de casa. O arquiteto? O arquiteto desenvolveu o projeto para ele receber o protocolo de prefeitura para comprar o lote. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Vou falar aqui para vocês, não vou fazer pergunta não. Como que funciona com a gente, né? Cada arquiteto tem a sua metodologia, né? O seu modelo de trabalho. O cliente assinou o contrato, 45 dias corridos, ele tem um projeto completo, que consiste em planta dos pavimentos, fachada de dia e de noite, de frente e de fundo, com um projeto luminotécnico, uma volumetria de um paisagismo, e tem um tour virtual também, que ele entra na casa e ele tem as sensações. Nesse tour aí, que é uma startup que a gente tem parceria, eu consigo mensurar quanto tempo cada cliente fica no ambiente. É uma média de meia hora que o cliente fica vendo a casa. Porque a gente constrói a casa antes dela ser construída. Olha que interessante. E daí tem clientes que ficam no quintal mais tempo, clientes que ficam mais nos quartos, mais na sala, mais na cozinha. E você manda um link e ele acessa. Cada cliente de um jeito, ele acessa um link que ele pode, eu brinco que ele pode acessar na fila do supermercado. Tão fácil que é o tour. Por quê? Por muito tempo a gente teve uma dificuldade grande da concordância entre partes, né, da família. A casa é um sonho coletivo, não é uma pessoa, assim, grande parte é mais do que uma pessoa que faz um projeto com a gente. E as pessoas precisam enxergar a mesma coisa, elas precisam ter uma concordância na tomada de decisão, e isso faz com que o projeto atrase. Quando você não entende o projeto, vai fazer mais de um ano que a gente tem a parceria com o Tour Virtual, com essa startup. Ela acelerou muito o nosso processo de lapidação do projeto, porque após 45 dias, ele tem um momento deles que a gente fala, baixa a emoção, vai para racionalização. Vai fazer o quê? Exercício de treino. E é onde que eu falo para eles, olha, você vai investir mais de 1 milhão. Não, aprove de primeira. Olhe com calma. Se debruce no projeto, mostre para todo mundo, compartilhe o link com as pessoas que você gosta. É muito importante isso. Cada um vai... E com o link fica mais fácil, porque com a planta as pessoas não têm noção, né? As pessoas que gostam. O link, a pessoa vai ver, né? Enfim, vai ter um tempo que vai ficar retido. A gente fala que, olha, esse tempo é o tempo de vocês. E quando tem a devolutiva, a lapidação é mais rápida. Ela é 7 dias úteis, 10 dias corridos. Antes do tour virtual, nós tínhamos uma média de 5 alterações de projeto. Agora, com o tour, a gente está chegando mais próximo de 3. Então, a gente fala 45 dias, mais 30 de alteração, e sem contar o tempo que fica retido. A gente está falando próximo de 3 meses aí, no período normal, considerando agora o protocolo de aprovação da Rosa. Eu peço 20 dias para montar o processo, porque o processo também a gente não pode montar errado.
Porque Sim. daí atrasa a construção da Com casa. certeza. Não dá para eu fazer de qualquer jeito. Com certeza. O processo envolve os desenhos técnicos de prefeitura, de cada prefeitura. Normalmente a gente tem um padrão de plantas de telhado, né? Taxa de permeabilidade, cortes, fachadas, etc. Algumas prefeituras pedem movimentação de terra, né? Então, dependendo do tipo do lote, então a gente tem que se atentar a todas essas regras. Então, 3 meses e meio, a gente está conseguindo dar o protocolo. E assim, como é um investimento muito alto, eu tenho muito receio, isso na minha parte como arquiteto. E olha que a gente cria ferramentas para que esse processo seja ágil. Mas eu tenho muito receio de alguma coisa dar errado. O sonho. Com certeza. Então, o que eu acabo orientando o cliente? Ele tem ali, olha, com o protocolo ou com o contrato assinado, que você comprove para o proprietário do lote, e se passar aí um mês, ele queira, né, aumentar, que vocês coloquem no contrato algum índice aí de correção. Sim, uma correção. Uma correção para que a gente faça com calma o processo. Então, eu considerava o meu processo completo, até a aprovação da prefeitura. Agora, a gente consegue reduzir por conta do protocolo da prefeitura. Sim. Mas é muito arriscado a gente falar que vai ser rápido, Lembra né? quando era 6 meses a prefeitura? Meu gente? Deus. Meu Era Deus. uma loucura. Então, assim, em minha defesa, fazendo essa dinâmica, né? E agora desenhando essa casa, depois de todo esse processo, depois do contrato assinado, como que a gente desenharia uma casa dessa em cima desse lote, no IBT Reserva, de mais de 280 metros quadrados. E eu queria uma dica aí, se você fosse a cliente, o que você faria em cima desse lote? Já que a gente não tem um cliente aqui agora. Eu me baseei, né, escolhi esse lote porque eu tive uma casa até no mesmo condomínio. Ela era uma casa de 4 dormitórios. Eram 2 suítes convencionais, vamos dizer, e 2 dormitórios com a demi-suíte. E ela tinha em torno de 198 metros de construção. O terreno era um pouco menor, então esse aqui ganha um terreno maior. Então, eu pensaria em algo meio que similar, porque essa casa eu lembro que, nossa, eu estava com um cliente, se eu não assinasse rápido, eu ia perder a venda. Porque tinha muita gente vendo, era na época, estava terminando, acho que a pandemia, e o construtor nem queria vender a casa, né? Nem queria nem terminar, né? Então a gente pegou na época de terminar, então a gente, né? Eu corri com ele pra gente conseguir assinar para não perder a venda. E ela foi muito desejada. E hoje a gente não tem esse tipo de imóvel, né? Nesse condomínio. Então eu pensaria em algo assim, não sei o que o Guilherme pensaria também. E a questão também de garagem, né? Que ela com 11, você consegue ter 2 vagas de garagem, né? Ou até 3, não sei. Garagens confortáveis, né? Quem tem SUV, né? Um carro maior, você consegue abrir, né? A porta. Eu não sei essa dimensão para o Guilherme, mas É uma eu pensaria preocupação em algo assim. quando um cliente seu vai comprar uma casa, ele olha a garagem, vê se o carro dele vai abrir a porta e bater no outro. Alguns sim. Sim, muito, gente. Alguns também sim. acho que sim. Já vou vender pra Rosa Alguns essa casa não. aqui, ó. Tá? Verdade. Alguns sim, alguns não. Tem que abrir porta, né? E aquelas portas tudo amassadas. E ninguém merece, né, Rosa? Você sai de um Não. apartamento que você já tem problema com vaga, para ir para uma casa pra você Exatamente, sofrer, gente. Eu né? ia falar isso de apartamento. É. A maioria desse perfil de imóvel, ele vende o apartamento, né? Normalmente a família cresceu, né? Ou tem um filho, já tá vindo outro, enfim. A pessoa já quer ir para uma casa, então ela já dá valor para isso, né? E aí você pensou numa terra? Pensei numa terra. né? Uma terra. Tá, vamos ver se fecha a conta, Gui. Tá. Ó, a Andresa sabe, a gente tem praticamente ali perto uma casa de 145 metros quadrados com 3 suítes. Dá pra gente se basear nessa metragem quadrada fazendo exercício do apartamento que você mora, multiplica por 2 para saber a metragem certa. Mais um quarto, dá pra gente somar aí mais uma suíte, somar mais uns 15, 20 metros quadrados. Então a gente tá falando de 160. Vamos falar da metragem da garagem maior? 160 metros com quantos? 4 Não, quartos? vamos aumentar 3. a garagem um pouco. Vamos aumentar mais uns 5 metros quadrados na garagem. Vai ficar um produto bem diferente aí. Tá, então 175 metros quadrados com... Vamos falar 100. Eu acho que assim,
Teria que ser uma casa próximo de 170 com 4 dormitórios. Se der para fazer 4 suítes, legal. Mas entra aquela questão. Ó, gente, a gente tá desenhando essa casa para vender. Ou para morar. Eu acho que se for para vender... Mas precisa de 4 suítes. Então, Hoje precisa? Hoje não tem, Não né, tem. esse É, produto. não tem. Mas que eu tive uma necessidade de uma cliente, né, no caso, é mãe e filha que moravam, mas uma precisava de um espaço, um ateliê, e a filha precisava de um escritório. E mais os 2 quartos, entendeu? Entendi. São necessidades específicas, né? Bom, vou dar minha humilde opinião como de arquiteto, não de vendedor, né? Mas será que é um produto em escassez? Uma casa com 4 suítes térrea nesse condomínio? Porque se é um produto Total. em escassez, é um produto que a gente consegue ter uma facilidade maior para venda. Até porque se você tiver, vamos colocar, você coloca um quarto, é diferente de colocar um escritório a mais. Sim. Né? Sim. Até o escritório, assim, na época da pandemia, não sei, o Guilherme pode até me corrigir, mas na época da pandemia, fundamental, né? então, nós achamos, né, que era fundamental. Muitos construtores fizeram com escritório, mas não tiveram a procura que pensavam que iam ter, entendeu? Sim. Então, assim, hoje ninguém não procura muito escritório. Então, não ficou mais um diferencial o escritório, entendeu? Então, assim, aí 4 dormitórios, você acaba atendendo quem normalmente vai usar 3, né? E fica um espaço adicional, né? Ou, às vezes, alguém da família que mora também, né? Com essa família. Tá. Ó, eu sei o que vai definir a quantidade de banheiros. A nossa margem. Ela vai definir se vai ser 4 suítes ou 2 suítes com banheiro compartilhado. Porque o banheiro, ele é o metro quadrado mais caro da construção. Tô certo? Porque da última vez você me corrigiu, hein? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Obrigado, que sorte. Tô estudando, gente. Só não é mais caro, talvez, que a casa de máquinas. Nossa, agora... É sério isso? Dependendo da casa de máquinas, ela é bem cara. Do formato dela. Do que tem lá dentro, né? Agora meu script vai ficar maior. Você gostou Tem dessa, que né? adicionar isso. Você já tinha escutado essa? Não. É que depende muito da casa de máquinas, tá? Para essas casas, por exemplo, que a Andressa mostrou, o banheiro é mais caro. Nossa, e ele trouxe, cortando um pouco o nosso raciocínio, e é complicado, porque a casa de máquinas não entra na metragem quadrada da casa. Né? E você constrói. Bom, isso é uma outra discussão, de repente até para um outro podcast, né? Isso é bem legal. Mas, vamos lá. Me fale, por favor, uma casa com 4 dormitórios, qual seria o teto máximo de venda? Eu acho que isso é o mais importante. A gente ter, porque a gente não pode construir um produto que não dê margem. Esse é um objetivo. Sim. Eu colocaria um 450. Uma casa com 450. Mas com uma metragem de 170? Então, eu tava acho 170 pensando um pouco 190. pequena. 190, eu tava pensando acho. 190 no início. Daí eu não sei os custos aí. Tá. Vamos trabalhar nisso. Vamos fazer um milagre. Vamos trabalhar Vamos nisso. trabalhar um 450. Hoje esse terreno, qual que é o valor dele? Hoje 450, mas negocia. Então, Vamos fazer conta. Tô fazendo conta aqui já. Ô, Bruno, enquanto a Rosa vai fazendo conta, volta a foto do lote, só para eu fazer umas considerações com relação à engenharia aqui. Então ele é bem plano, viu? A topografia dele A Rosa. Bom, primeira consideração, pessoal que está em casa aí nos assistindo com relação do ponto de vista construtivo desse lote, é que assim, o lote plano ele não é muito bom. O bom é um lote com pequeno aclive como esse aí. dá pra ver na foto aí o pequeno aclive? Dá pra Como ver que na você foto. vê? Mostra aí. Da esquerda, bom, Dá né? essa dica aí. O pequeno aclive se você olhar aqui o nível da guia e olhar o nível do Sim. fundo, olha, por exemplo, esse muro aqui, ó. A base desse muro geralmente é feita em nível. Repare como aqui você vê um espaço maior de muro do que aqui, né? Então, isso dá a entender, né? Claro que se você for no lote, você vai perceber que tem uma leve subida aí, né? Tem É. sim.
Mas esse é o lote ideal. Esse é o lote ideal. Por quê? Porque se a gente falar em um lote plano, pense assim, toda a construção tira terra. E aí, essa terra que você tira, ou você manda ela embora, ou você reaproveita ela na construção. Se essa terra for insuficiente para você utilizar no terreno e subir um pouquinho a sua casa, porque toda casa precisa estar um pouquinho acima do nível da rua, para que as águas pluviais e o esgoto que tem lá no fundo da casa chegue lá na frente. Principalmente a água pluvial, que ela tem que parar nesse nível aqui. Às vezes o esgoto está lá embaixo, então você tem cota, né? Então esse é o terreno ideal, que é o terreno que você sobe um pouquinho a casa com a terra que você tira e você não compra a terra. Sim. Não compra a terra. Então, quem compra a terra se ferra. Já dizia a frase. Tá? Quem compra a terra se ferra. Porque comprar terra é muito mais caro do que você vender terra, né? Então, do ponto de vista da engenharia, são sempre 3 critérios para chegar aqui no mínimo de construção. Primeiro, a topografia, que esse está ok. Então, o lote está aprovado. Depois tem o projeto, que é aí o seu desenho, né? E o acabamento, que também está relacionado ao seu desenho, né? Tá. Construir uma casa... Pergunta para o engenheiro agora, hein? Construir uma casa térrea. Aí, vamos pensar num custo reduzido mesmo. A gente tem um teto... Vamos falar assim, não é um teto tão alto para venda, né? Esse é o maior desafio, porque todo mundo que passa na rua e vê esse terreno aí, fala, vou comprar esse terreno, construir para vender, mas eu quero saber os cálculos, né? Quero saber a matemática, a gente está trazendo aqui. Fazer uma casa, qual que seria o mínimo de metro quadrado? Você conseguiria passar uma média? Eu sei. O que é isso, Rosa? É o preço de construção? É? Fazer o inverso? A Rosa colocou aqui pra gente 650 mil? 665. 665. A Rosa colocou. Deve ter feito pelas contas do financiamento. Tá. Olha, de forma muito apertada aqui, tá? Porque assim, tem um ponto também muito interessante nessa conversa nossa. Eu sempre vou considerar a conta dessa obra sendo feita por uma construtora como a minha. Porque tem muito investidor que vai falar assim, poxa, mas eu consigo fazer mais barato do que isso. Mas investidor, coloque uma coisa na sua cabeça. Investimento não é o que vai trazer dinheiro no seu bolso. O que vai trazer dinheiro no seu bolso é o seu trabalho. Investimento é aquilo que você vai comprar ali, né, na sua vida, um sonho, alguma coisa assim, né? E o investimento, você tem que continuar a sua vida e o investimento tem que trabalhar para você. Então não adianta você falar, eu vou fazer uma casa aqui e vou me envolver em todo o processo da construção. Não. Tem que ser um produto que seja capaz de você contratar uma construtora que resolva a sua vida e no final das contas você venda e ganhe dinheiro. Até cito sempre um exemplo de um cliente meu que fiz uma casa lá na Aldeia da Serra para ele e eu encontrei com ele na obra em torno de 4 a 5 vezes durante a construção e em 7 meses ele vendeu essa casa e ele ganhou 400 mil reais. Ele ganhou 400 mil reais numa casa que ele foi 5 vezes. Sim. Isso é legal. Agora tem gente que ganha 400 mil reais, mas uma casa que o cara vai dia sim, dia não. Entendeu? Participa do estresse, né? E aí fica envolvido com todo o estresse e tal. Que não é do domínio dele, né? Não é esse o foco. Então, assim, é um preço sempre relacionado a uma construtora. Bom, nessa conta da Rosa, se for gastar esse 665, daria em torno de uma casa 150 metros. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma pergunta para engenharia, para a gente desenhar. O que é legal? Esse intercâmbio entre arquiteto e engenheiro. Se eu aumentar a metragem dessa casa na garagem, porque assim, para venda conta bastante a metragem, certo? A matrícula, conta a metragem. Você vai comprar por metro quadrado. Você vai fazer a conta por metro, você vai pegar quantos metros quadrados tem a casa, dividir pelo valor dela, vai ver quanto está o valor do metro. Então, uma casa com metro maior, uma casa com uma metragem maior, fica um valor do metro quadrado da construção mais barato para venda, né? Se aumentar em garagem essa casa, aumentar, fazer 3 vagas, a gente está falando uma programação talvez para 3 filhos, né? Então, mas fazer 3 vagas de garagem. Existe a possibilidade de a gente diminuir esse custo da construção? Um ponto legal que você falou. A gente sempre fala qual é a área
da construção, que é a mais cara, que é o banheiro, a casa de máquinas, como a gente discutiu. E qual que é a mais barata? Eu sempre falo que é garagem. Você vai falar que é caixa d'água? Se for por metro quadrado, talvez não. É. Mas será que é a garagem? Curioso, né? É curioso. Sabe por quê? Porque, assim, eu diria que não é a garagem, tá? Qual o motivo? Garagem, você tem sempre a entrada aberta. E essa entrada aberta da garagem, quando você fala em 2 carros, ela é menor. Quando você fala em 3 carros, ela é maior. Esse vão que você cria na frente da garagem, você geralmente tem uma viga que atravessa aqui. Essa viga, quanto mais largo você fizer, maior ela vai ser e mais pesada ela vai ser. Pode perguntar pro teu calculista lá. Não, concordo. Uma das vigas Beleza. mais pesadas de uma casa é a da garagem, né? Então, eu diria que o ambiente mais econômico de uma casa é o dormitório. Ah, mas eu acho que a sala também, né? E a sala? Aqui a sala daí já sala vai é envolver um pé parede. direito duplo, às vezes, numa casa dessa, pode encarecer um pouquinho mais. E aí eu não sei como é que você projeta, mas geralmente você aumenta a sala, a cozinha e você diminui o quarto, é isso? Para fazer o falso sobrado? Tem que fazer uma balança disso tudo. Mas acho que a gente está conseguindo desenhar. Eu acho que tem uma diferença muito grande de custo se eu fizer uma garagem com 5 ou 6 metros de largura. De comprimento? De É. largura? Ah, não. Então vamos trabalhar isso. Acho que uma garagem para 2 carros, confortável, com 6 metros. Geralmente 5 metros, a gente tem 2,5. Fica apertadinho. Fica apertadinho. Fica vaga de... É. de 6 farmácia. metros, 6 metros já ajuda bastante. Farmácia. É, vaga de farmácia, encostadinho sim. com o outro. 6 Entendi. metros já dá para você sair Mais confortável. Se a pessoa mais tiver um confortável carro com uma maior. coisa na mão, sabe? Uma mala na mão. Tá. Porque sabe quando você tem que abrir um pouco mais a porta? Ai, nem me fala. É, Nossa. 6 Cara, metros é né? mais confortável. Como a gente tem 11, né? Sobra 5 metros É que para vocês trabalhar de corpo imaginam de que a casa. porta, assim, quando você pega na parede, cantinho da porta, o que a gente ouve. Eu já tive casos de cliente com carro. Posso experimentar na garagem? Sim. Ah, se couber, eu vou comprar. Ó, É. eu... Como que eu desenharia essa casa com essa matemática? Primeira coisa, tinha que ser muito franco com o cliente na minha frente, né? Com o budget dele. Vamos falar que ele tem 3 filhos e precisa de 4 quartos. Eu não faria as 4 suítes. Faria 2 suítes, porque vai que também dentro 3 filhos, pode ser que sejam 3 do mesmo sexo, mas se tiver um sexo diferente, provavelmente ele quer ficar separado ali, né? É. Sim. Então eu faria 2 suítes e um banheiro compartilhado com 2 quartos. Banheiro comum, não faria demi-suite, sabia? Tá. Faria um banheiro social. A suíte compartilhada, não faria aquela... Por quê? São 2 portas. Então eu vou gastar com mais uma porta. E o banheiro precisa ficar maior. A metragem é maior desse banheiro. Eu faria o banheiro de corredor mesmo. Com Tá. Como é que... Ah, o banheiro comum. Banheiro social. Entendi. social. Então não é... Não faria aquele eram 2 suíte, não quartos. faria 2 suíte. quartos. É. E um banheiro completo Sim. para atender esses 2 quartos. Uhum. Os- E depois mais um lavabo? E Mais daí, um lavabo, né? daí ainda não cheguei no lavabo. Ah, desculpa. Né? Não cheguei no lavabo. Mas eu pensaria em vez de porta-balcão, que a gente fez naquela casa, eu reduziria as esquadrias. Porque a gente vai ter muita esquadria. A gente tá falando de uma esquadria a mais para um quarto. É. O Hugo acabou de falar que o mais barato é o quarto, mas dá pra gente reduzir mais ainda. Eu colocaria janela. Pense numa festa com muita criança lá, as crianças entrando no quarto pela porta-balcão. Isso também bloqueia. É. Então, eu acho que isso aí é até E o custo, né? um pitch de vendas. Aham. Olha, não é porta-balcão, mas a criança na festa não vai entrar no seu quarto, né? Não tem acesso, né? Não tem Área acesso. íntima, Tudo né? tem seu lado bom, né? É. Eu tô trazendo esse lado bom. Eu já tive cliente que não queria a porta eu também. balcão para piscina. Por isso que eu tô falando eu também. E eu uso isso sempre. Tudo tem o seu público, né? Tudo tem seu público. Para não diminuir a metragem de casa, nesse momento eu não faria piscina. Eu deixaria o quintal gramado. preparado, uma pré-instalação para piscina, já que eu descobri que agora o metro quadrado mais caro é a casa de máquinas.
E gramado, né, Gui? Faria um Também. gramado. Faria um gramado. E deixava a preparação pra piscina. Exato. Considerando ainda que as casas de máquina tá cada vez menor, né? As Tá. casas de máquina tá assim, você não consegue nem entrar, né? Você abre uma tampa e... Isso significa que tá mais caro o metro Tá mais quadrado. caro, Então, né? você abre uma tampa e mergulha lá dentro. É, da casa de máquina, é. né? Você fica... Fala besteira. Bom, Só do banheiro, do lavabo, Manda. eu sei que a gente tem que encerrar. tá. Eu faria um banheiro compartilhado, lavabo, ao mesmo tempo vestiário, só que ele precisa ser próximo ao quintal. Guilherme faz sempre esse É. estilo, né? E é ótimo, faz super sucesso. E eu não faria vestiário. Eu faria o banheiro com lavatório com um vaso sanitário. Tá. Porque a gente já vai ter lá o banheiro, se alguém, uma visita for ficar lá Tem o pra banheiro tomar banho, social, usa o né? banheiro social. Verdade. É. A gente reduzir Excelente, essa é. metragem quadrada do banheiro também, que é um dos métodos mais caros da Boa. construção. Excelente. Boa, então, resumindo aqui a ópera. Uma casa de 170, 180, Não. 170. 170. 170. Tá, 170. Vamos lá, Rosa. 170. Você vai gastar de construção aí, vamos colocar aí uns 750 mil, tá? 750 mil pra você não chorar tanto aí e depois comprar um piso ruim, tá? Que isso acontece, né? Os investidores... Tem uma casa para você entrar e morar. Exato. Sim. E uma casa que a Andresa depois não precisa ficar justificando pra vender. Boa, Né? gostei. 750. Bom, aí o lote, a gente estava falando em 450. Claro que, como todo investidor, comprar bem faz parte, negocie o máximo que puder, né? Dentro Sim. do que é preço justo, é Isso. claro, né? Então, mas eu vou colocar os 450 aqui, porque vai que não dá desconto, né? 1,5 milhão. Tá? A gente chegou então a 1.200.000 de preço de Tá lá. Sim. construção, tá? 1.200.000 a preço de construção, nós estamos falando de venda, que a Andresa falou, de 1.450.000, é isso, né? Tá. Bom, 1.450.000 sobra aí 250 mil nessa história. O que eu quero mostrar aqui? 250 mil dividido por 1.200.000, que é o quanto você está investindo, dá 20% de margem. Eu coloquei 30 no meu cálculo. 20% de margem. Se fizer com recurso próprio. É aí que eu quero colocar a Rosa na conta. Aí você não está considerando os 6% da corretagem Zero. e os 15% em cima do lucro INSS. imobiliário. E do INSS final. O INSS está está dentro dentro da do- conta da Tá. construtora. Tá. Mas aqui também eu não estou considerando várias coisas, né? É uma conta bem nula. Mas faz sentido o que você está falando. Vai ser menos que 20%. Tá? Vai ser menos que... É importante a gente trazer essa matemática real. Sim. Vai ser menos. Assim como na construção também, bem conversadinho, né? O terreno com, né, um pouquinho de desconto, a gente consegue alguns pontos aí. Mas vamos lá. Mas tem tanta coisa para contabilizar, gente, porque Tem. mesmo que você compre o terreno com desconto, tem escritura do terreno. Não, se você Né? pagar os 450, já não sai 450. Você vai pagar nesse lote aí quase 500 mil. Então, Né? se pagar 5%, 450, né? 5%, Dá uns 20. dá uns 20. Se for 450, 22 mil. 22 mil. Essa é a dica para a gente pagar menos do que pagar os 15%, mas para Sim. que demonstre que o lucro Sim. está sendo menor, É. para pagar Aí até menor, fazer tá? projeto, fazer a construção, você está pagando condomínio, papapá. Bastante coisinha, né? Tudo. Mas vamos lá. Por isso que eu acho que, na minha opinião, tá? A gente desenhou, mas não fecha a conta isso aqui. A Como casa tinha investidor. que ser um valor maior. Como investidor, não fecha a conta com esse preço de venda. Mas ela é um produto diferenciado. É uma casa dentro de um condomínio que, Você Tem apostaria 4 seu partes. dinheiro nisso? se eu tivesse 3 filhos e não tivesse achando uma casa, eu precisaria mudar para essa casa, eu teria que investir nisso. Então, mas você apostaria como investidor? Como investidor, ele perguntou. Eu conheço o condomínio, né? E eu entendo o raciocínio da Andresa. Eu subiria uns 100 mil aí o produto para ter o lucro. Pra você também ter uma margem, né? Às vezes. Porque o que acontece? O que eu converso muito com o Hugo? O seu lucro hoje, ele tá no produto.
O diferencial de um projeto bem feito, que você vai fazer com que você peça 100 mil a mais. É. Ela vai falar, essa casa tá perfeita para mim. Ela é linda. Eu pago 100 mil a mais. 100 mil a mais no valor de mercado dessa praça, não teria problema. Então, assim, eu apostaria no diferencial do produto. É que tem a necessidade, né, do cliente, né? Eu tive recentemente um cliente que ele queria uma sala maior. Então, as casas que a gente estava vendo no terreno de 250 metros, elas davam salas mais sequinhas, né? Mais E estreitas. também existem as permutas, né? Assim, quem está num apartamento de 500 mil e quer para uma casa dessa, acaba pagando. Acaba né? pagando, Acaba né? pagando. Pela Existe aquela questão do jogo É. de números, E, então, etc, vai do sonho, porque nem eu fico normalmente com o cliente, a gente mostra muitas casas, nem sei a quantidade. Mas, assim, a hora que eu vou numa casa com um terreno maior, que ele tem essa percepção de espaço maior, aí ele Sim. fala, é isso que A eu queria. questão do terreno entendeu? faz a diferença, gente. Faz a assim, diferença. 250 para 286. 88. 280, viu? Já é um diferencial. É bastante. Sabe aquela história? 250, 10 por 25? Não importa, o outro tem 11. Esse 1 metro na frente faz a diferença. É na sala, na área comum ali faz a diferença. É isso que o cliente percebe. Tá 9.100 o metro quadrado aqui de preço de venda. Se colocar 100 mil a mais, tá alto pro bit reserva, é isso? A gente precisaria aumentar. O tamanho Acho da que construção. o que a gente vê, né? É um pouquinho mais. O terreno, Muito. a Rosa trouxe, o terreno é diferenciado, Uhum. né? Então já o terreno já é um valor a mais. Porque a gente fala muito sobre o metro quadrado da construção, mas a gente paga o metro quadrado do terreno. Tem pessoas que querem o quintal. Imagina porque aqui 3 tá sobrando, crianças. E assim, ó, a maioria dos meus clientes, eles não compram o metro quadrado da área construída. Uhum. Então, assim, ninguém vai entrar, é muito difícil. Qual que é a metragem dessa casa? Uhum. Né? Porque eu falo... ele entra e aquela casa Ninguém fala, não, essa casa tem satisfaz. 170, eu não vou querer entrar. Não. Eu falo que casa, você não compra um metro quadrado quando a pessoa compra a casa pronta, né? Você faz o cálculo para construção, mas a pessoa não compra o metro quadrado. Com certeza. Ela vai comprar o todo do imóvel. Então, para ela vai comprar a percepção dela no imóvel, Boa. né? Que ele vai atender. Então, a metragem acaba ficando meio que em segundo plano, vamos dizer. O terreno, sim, a gente consegue fazer essa valorização do imóvel em razão do terreno ser maior, porque a percepção da pessoa muda. Boa. Mas o que é legal para o pessoal saber é que talvez a conta não esteja fechando porque a gente está falando de recurso próprio, né? E aí, Rosa, você me ajuda aqui, mas se eu fizer tudo isso aqui com 20% só do capital E os 80% caixa? e os 80% caixa, o que vai acontecer? Para o investidor, ele vai descapitalizar menos, porque ele tira menos dinheiro do bolso. Ah, sim. E o lucro é o mesmo. Sim. Então, para toda a conta de investimento é sempre aquilo que eu tiro versus aquilo que eu ganho. Então, esses 20% que a gente estava falando lá, que variou um pouco depois do que vocês falaram, 240 mil no bolso. muda tudo se você está falando que vai colocar 250 mil só nessa história. Certo? Só que para você fazer tudo isso, você precisa ter uma renda compatível com essa construção. Sim. Que para eu construir, então, num terreno de 450, mais uma construção de 750, que vai dar 1.200, né? 1.200.000. Quanto eu preciso ter de renda? Não, mas para construir ou para comprar a casa pronta? Não, para eu comprar terreno mais construção. Posso fazer? Pode, vai fazendo a conta. Mas só para a galera, enquanto a Rosa faz a conta, para o pessoal entender. Na situação 1, que é recurso próprio, eu estava tirando do meu bolso 1.200.000 para receber 1.450.000. Qual que é o valor de venda atual que a gente está da casa? Com 100 mil a mais ou com 100 mil a mais. 100 mil. 1.550.000. Tá? Então eu estou colocando 1.200.000 para receber 1.550.000. Então tem 350 mil aí. Mas eu estou colocando 1.200.000. Tá? A Rosa está fazendo uma conta para que eu coloque apenas 20% disso. Ou seja, eu vou colocar 240. É isso? 20%. 240. De 240.
Dá um pouquinho mais no final das contas, né, Rosa? Porque 20% é só o banco, mas tem ali o tempo que você espera para vender o imóvel, isso você já vai pagando um pouquinho de juros e tal. Eu costumo colocar 30% nessa história. Né? Eu também costumo colocar 30%. 30%, né, Rosa? 30%. Ser realista, E aí, então? Sim, claro. Tá. Às vezes não demora, um ano para vender, né? Não dá para saber. Não dá. Então, eu colocaria 30%. 30% dá 360, exatamente. 38 mil. 38 mil de renda. Então, ó, imagine o seguinte, se você, com uma renda familiar... uma pausinha. 38 mil para uma pessoa que tenha em torno de 38, assim, até 40 anos. Até 40 anos. Tá. Então, 40 para 40, praticamente. Né? Nossa, Adorei. daqui a pouco eu não vou poder tirar. 40 para 40. Eu não posso mais. Eu vou na Rosa amanhã. Lembrando que, né, tem um detalhe. Lembrando que eu falo renda familiar, mas pode ser amigos, né? Eu, por exemplo, Guilherme, eu tenho 20 mil de renda. Não, vou melhorar. Eu tenho 5 mil de renda, ele tem 35. Beleza. Anos, gente, tenho 35 anos. Ele tem 35, ele se junta comigo e a gente pode fazer esse financiamento junto. Claro, né? Desde que tenha algumas regras lá de CPF e tudo mais. Bom, mas, resumindo, eu tô colocando 360 para ter os meus 350. Olha quanto mudou essa margem. A gente chegou próximo do 100%. Né? Faz sentido? Faz sentido? Sim, faz sentido. Faz. Por isso que tá tão em alta terreno mais construção. Tá muito em alta. Você usa o dinheiro do banco. Eu tava até falando com o Guilherme antes de começar esse episódio aqui. Os investidores precisam entender que a capa do livro do Eduardo faz muito sentido. De verdade, crédito vale mais que dinheiro. Crédito vale mais que dinheiro. Vale mesmo. Né? Sim. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.